Olá, pessoal do terceiro, tudo bem? Eu estou aqui para a gente tentar uma metodologia nova de aula, né? A pedido de alguns alunos, a gente gravar nossas próprias videoaulas. Alguns achavam que seria melhor, né? Ouvir do próprio professor o assunto. A gente vai tentar, então, dessa maneira, hoje, nossa primeira tentativa. E vamos tentar fazer uns vídeos mais curtos, para não ficar muito entediante, tá? E também tirar um dia da semana para a gente ter um contato ao vivo e discutir assuntos, os assuntos das videoaulas e também as questões propostas nas atividades, beleza? Então vamos lá, vou aqui abrir uma apresentação para vocês da nossa aula de hoje. Deixa eu ver, acho que está abrindo aí. Acho que abriu. Ok. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre, como vocês estão vendo aí, evolução, né? Evolução. Todo mundo já ouviu falar de evolução. Pessoal, é muito importante a gente estudar a evolução. Por quê? Porque a biologia, ela é totalmente baseada num olhar evolutivo, tá? Então, tudo na biologia, toda perspectiva, toda teoria, né, ela tem como base a teoria evolutiva. Inclusive, uma das frases mais famosas que existe na biologia é essa do grande pesquisador e evolucionista Dobzhansky, né? E dizia que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então você vê aí o peso, né? A importância da evolução no contexto biológico. Então, o que vem a ser a evolução biológica? Pessoal, a evolução biológica corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e adaptação das espécies aos vários ambientes, constituindo a evolução biológica. O que ele está falando aqui, pessoal? Que ao longo do tempo, a gente está falando de muito tempo, né? As espécies elas vão sofrer modificações. E essas modificações elas vão passar por um processo de adaptação. Acontece que esse processo de adaptação ele pode selecionar tantas características modificadas até o ponto de gerar novas espécies. E é isso que acontece, né? Então a gente tem hoje uma grande diversidade de espécies devido a esse processo evolutivo. Então, pessoal, algumas coisas eu quero já deixar claro aqui para você, aluno, que usa esses termos cotidianamente, né? Bem comum a gente falar evolução, é bem comum a gente falar adaptação. Mas eu quero que você entenda que no contexto biológico, provavelmente você está usando esses termos de maneira errada, tá bom? Porque evolução, como é que a gente usa evolução no dia a dia? Com sentido de quê? De melhora, não é verdade? Eu sempre vejo alguém postando no Facebook, na rede social, eu melhorei nisso, naquilo, me sinto uma pessoa melhor e mais evoluída, né? Como se evolução fosse sinônimo de melhora, e não é, pessoal, tá bom? A gente pode dar uns exemplos aqui ao longo da aula, mas eu quero que vocês entendam que evolução não é sinônimo de melhora. Às vezes pode ser a seleção de uma característica que é pior, né? Mas ela vai ser selecionada de maneira positiva. Então, evolução não é melhora, necessariamente, tá bom? E adaptação também é outro termo aqui que a gente vai encontrar nessa aula, que não é utilizado da maneira como você usa no seu dia a dia. O que a gente fala assim,
Tá, você fez uma mudança de casa, uma mudança de cidade, você fala assim, já estou adaptado à nova casa, à nova cidade, né? Se referindo a um costume, você está acostumado ali com aquele novo ambiente. Mas a adaptação, no sentido evolutivo, ela se refere ao quê? Seleção de características. Vai selecionar características novas e essas características elas vão permitir a sobrevivência do indivíduo, de uma espécie, e que essas características sejam, então, passadas adiante, tá bom? Então, vamos já deixar certo aqui. Evolução não é melhora e adaptação não é costume, tá bom? Pessoal, por que é tão importante o estudo da evolução? Antes dos estudos de evolução, todo mundo, né, todos os filósofos, os teóricos, eles acreditavam no fixismo. O que vem a ser o fixismo? O fixismo dizia o seguinte, todas as espécies foram criadas tal como são, por poder divino, e permaneceriam assim, imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. Lembra lá, quem tem alguma familiaridade, por exemplo, com a Bíblia, sabe que lá vai estar escrito que o momento lá da Gênesis, da criação, né, de todos os seres vivos, Deus foi criando os seres e depois Adão, que foi uma criação de Deus também, nomeou, classificou todos os seres vivos. E todos os seres vivos, desde aquela época até o momento, eles são os mesmos, né? Tinha galinha, que tem hoje, tinha jacaré, tinha árvore de açaí, de jaca, tudo que tinha naquela época continua até hoje. Então, e tudo que tem hoje vai continuar até a nossa existência. Então, pessoal, isso que o fixismo trazia, que todas as espécies de seres vivos, elas são fixas, não tem movimentação, não tem mudança, tá? Então, era uma ideia muito arraigada na sociedade. Bem, porém, pessoal, antes da gente falar, né, das teorias evolutivas, vamos falar um pouco sobre evolução. Eu quero só deixar claro que eu sei que sempre é um assunto bem polêmico, né, falar de evolução, porque é um assunto que ele tem ali um contraste, ele tem um embate, né, com a religião, né, e a religião é algo que é muito forte na nossa sociedade. Então, eu não quero mudar a opinião religiosa de ninguém, né? Eu só quero que vocês entendam o processo evolutivo. Então, para isso, você tem que tentar se desvincular um pouco ali da religião, se é que você tem uma religião que contraste com a evolução. Mas só para deixar claro, pessoal, evolução, diferente do que muita gente fala, ela não é uma teoria da evolução. A gente tem as teorias que explicam a evolução, mas para a ciência, a evolução ela já é um fato, é um fato. Ou seja, não tem nada a ser mais pesquisado no sentido de comprovar a evolução. Para a ciência, a evolução ela já é um fato. Então, independente da religião que a pessoa tenha ou não, a ciência ela já comprova, né, que a evolução é um fato. Então, ela tem algumas evidências aqui que a gente pode discutir que comprovam a evolução. Por exemplo, os fósseis, tá, pessoal? Os fósseis. O que são fósseis? Todo mundo, quando fala em fóssil, todo mundo logo pensa em esqueleto, né? Em esqueleto de animais, ou então pedaços inteiros até, né? De insetos, por exemplo, presos em ambar, de muitos e muitos anos atrás, né? Então, na verdade, pessoal, não necessariamente o fóssil ele vai ser uma parte ou o animal inteiro, ou o ser vivo inteiro. E pode ser apenas um registro do ser vivo que viveu há muito tempo atrás, né? Então, ó, aqui você vê, a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui vocês podem ver na apresentação, o esqueleto inteiro aqui de um mamute, né? Que foi um mamífero que viveu aí há
há milhares de anos atrás, na região ali da América do Norte, tá? Então, lembra muito aqui um elefante, porém com algumas características diferentes, assim. Mas, ó, a gente tem aqui um esqueleto inteiro comprovando a existência, né, que ele surgiu, que ele andou pela face da Terra, e o mamute. Então, aqui a gente tem um fóssil. Aqui também a gente tem fósseis de plantas, aqui no lado esquerdo. Então, não são as plantas, mas não tem nada da planta aqui, a não ser a marcação delas na camada terrestre, na camada geológica. Isso também é um fóssil, tá, pessoal? Não necessariamente o fóssil vai ser o animal ou parte dele, um esqueleto, um osso, um chifre, mas também pode ser apenas uma marcação dele, um registro, uma pegada de um animal, ela pode ser considerada um fóssil. E aqui, ó, só o formato das folhas das plantas que estão extintas na camada geológica são considerados fósseis. Então, isso tudo aqui já derruba o fixismo, né? Cadê esses animais que existiram e não existem mais? Onde que estão? Então, ou seja, a gente pode provar que alguns animais que existiram em épocas passadas não existem mais no período atual, né? Então, os fósseis já são aí uma evidência da evolução. Aqui só para representar, pessoal, que a gente fala assim, professor, nunca vi um fóssil, né? A gente tem, não precisa ir muito longe, não precisava, pelo menos, né? Isso aqui são fotos que eu tirei em 2009 no Museu de História Natural do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, né, infelizmente, e destruiu todo esse registro fóssil que a gente tinha ali de fósseis brasileiros, tá? Isso aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui em primeiro plano, ele é um fóssil de um dinossauro que viveu aqui no Brasil, ali na região do Nordeste, tá? Você pode ver aqui, ó, um bico córneo aqui, mostrando realmente o parentesco dos dinossauros com as aves atuais, tá? Olha aqui, ó, todo o esqueleto inteiro. Aqui, ó, aqui mais em segundo plano, no fundo, a gente tem o registro da preguiça gigante, né, que também habitou aqui região do Sudeste, Mata Atlântica ali, a parte ali do Centro-Oeste também, né, também poderia ter. Então, olha aqui o tamanho, uma preguiça aqui, ó, que ela sentava no chão e se escorava na árvore e se alimentava ali das folhas da copa da árvore sentada no chão, olha o tamanho dela, né? Então aqui também temos o esqueleto inteiro, isso aqui tudo tinha no Brasil, no museu lá do Rio de Janeiro, antes de pegar fogo, aqui ó, aqui eu tenho o tamanho aqui ó, das preguiças gigantes, aqui ó, fósseis inteiros, aqui ó, eu olhando elas aqui, tá? Então, infelizmente a gente perdeu esse material, né? A gente sabe que no Brasil a gente não dá o devido valor à ciência, mas pelo menos tem as fotos aí para marcar esse registro. Então vamos lá. Outras evidências da evolução. Os órgãos vestigiais, tá? Por exemplo, pessoal, alguns mamíferos mais antigos, né, como o caso do coelho, eles têm um órgão chamado de apêndice. Olha aqui, ó, fica na porção final, aqui na porção do seco do intestino. Aqui, ó, tá aqui essa parte amarelinha que acredito que vocês estão vendo o cursor passando aí pelo apêndice. Então, o apêndice, pessoal, ele tinha uma função ali de ajudar no sistema imunológico do mamífero. Acontece que, evolutivamente, né, o apêndice foi perdendo sua função e foi ficando secundário. Então, nos mamíferos mais derivados, ele foi diminuindo, como é o nosso caso aqui. Se você for ver o apêndice de um ser humano, aqui, ó, aqui na imagem mais abaixo, a gente já tem um apêndice mais reduzido, um apêndice aí que está tendendo ao desaparecimento, tá bom? Então, a gente já não usa mais, o apêndice já não tem mais função no nosso organismo, a não ser inflamar, né, e causar uma apendicite, que ninguém dizem que é uma dor muito grande, né, então não desejo para ninguém, mas ó, o apêndice já não tem mais função, tanto que quem sofre de apendicite, ele remove aqui o apêndice sem dano nenhum ao funcionamento do organismo, tá bom? Então,
são indícios aqui, ó, os órgãos vestigiais, órgãos que nossos ancestrais evolutivos eles utilizavam, que porém foram perdendo função ao longo do tempo, mas não desapareceram completamente, eles ainda estão presentes aqui, ó. Então, os órgãos vestigiais. Outra evidência da evolução é o caso da anatomia comparada, tá? Pessoal, quando a gente compara aqui, ó, os membros de alguns mamíferos que aparentemente são muito diferentes, né? A gente vai ver que essa diferença não é tão grande quanto a gente imagina. Por exemplo, ó, eu vou comparar aqui, ó, o braço de um ser humano, o braço de um homem, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e aqui também o membro dianteiro aqui de uma baleia, tá bom? Então perceba, ó, aqui, ó, no braço do ser humano nós vamos ter o quê? Uma região do húmero e logo em seguida os ossos do rádio da una, carpo, metacarpo e as falanges formando o dedo. Pessoal, olha aqui, ó, numa análise anatômica detalhada da parte esquelética, tanto o homem, quanto o cavalo, quanto o morcego, quanto a baleia, vão ter os ossos equivalentes, ó. Eles vão ter o húmero aqui, ó, em marronzinho, vão ter o rádio e a una aqui, ó, em azul e rosa, ó, aqui, ó, o rádio e a una, todos vão ter esses ossos, tá? Eles vão ter uma anatomia semelhante, uma anatomia complementar. É chamada de uma anatomia homóloga, tá bom? A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Então, perceba que, apesar de parecer muito diferente, né, os membros um do outro, olhando assim de forma mais superficial, quando a gente faz uma análise anatômica detalhada, a gente percebe que existem aqui muitas semelhanças. Essas semelhanças se dão devido à ancestralidade comum dos mamíferos. Olha aqui só para a gente ver com mais detalhe, pessoal. Olha aqui, ó. O húmero, né? Aqui, ó, todo comparando. O húmero, todos vão ter. Rádio e una, todos vão ter. Carpo, metacarpo e falange, todos vão ter. Tanto faz se é o homem, se é o morcego ou se é a ave. Tá bom? Aqui um vertebrado, vertebrados comparados. Então, beleza. Pessoal, eu vou deixar um vídeo aí para vocês sobre as evidências biológicas. Assistam, por favor, que a gente vai ter uma atividade relacionada a ele, beleza? Esse vídeo vai estar anexado aí junto com a videoaula. Então, olha aqui. Vamos falar um pouco aqui de irradiação adaptativa. O que seria a irradiação adaptativa? Pessoal, quando nós temos uma espécie, né, uma espécie ancestral comum que origina diversos indivíduos, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse mamíferozinho roedor aqui no centro da imagem, ele é um ancestral comum a diversos mamíferos atuais. Ó, aqui, ó, bicho preguiça, esquilo voador, marmota, morcego, topeira, leão marinho, baleia, urso, antílope, lobo e chimpanzé. Então, esse mamífero aqui, ele irradiou, né? Então, a partir de mudanças evolutivas que ele foi agregando ao longo de muito tempo, dessa espécie aqui surgiu diversas outras espécies, tá bom? Então, podem até parecer bem diferentes. Ó, a gente tem um morcego, tem topeira, tem baleia, leão marinho, urso. Não parecem nada relacionado, né? Porém, eles têm sim uma relação evolutiva, pois todos foram irradiados da mesma espécie. Eles se adaptaram a ambientes diferentes. Olha aqui, a gente tem bicho de ambiente marinho, a gente tem bicho de ambiente terrestre, a gente tem bicho de ambiente aéreo. Porém, todos irradiaram ali de um ancestral comum, tá bom? Então, ó, isso que vai ser a irradiação adaptativa. É só prestar atenção aqui, ó. Ver o ancestral no centro e raios aqui, ó, como essas setas aqui, elas estão irradiando novas espécies. Então, vamos lá, continuando aqui. Quando a gente tem irradiação adaptativa, apesar dos animais
poderem apresentar adaptações totalmente diferentes, como eu mostrei aqui para vocês, a baleia, o morcego, o lobo, né? São animais que nem de longe lembram, anatomicamente falando, superficialmente, né, claro, lembram, assim, um parentesco, também não ocupa o mesmo ambiente, porém todos eles vão apresentar órgãos homólogos, pessoal. Órgãos homólogos, que são aqueles órgãos que a gente já falou lá anteriormente, que numa anatomia mais detalhada você vai ver que eles são semelhantes, tá bom? Então, pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó, nessa próxima imagem. Parecem aqui, ó, esses três casos aqui, ó, dessas três espécies. A gente tem um golfinho, um ictiosauro e um tubarão. Eles não parecem aparentados? Eles não têm uma forma parecida, um design parecido, né? Ó, diferente daqui, na irradiação adaptativa, você vê um lobo, um chimpanzé, baleia, não parecem aparentados, mas são, né? Então, aqui, esses três aqui, o golfinho, o ictiosauro e o tubarão, que parecem aparentados, não são tão aparentados assim. Eu quero chamar a atenção de vocês justamente para a gente não se prender na evolução, a gente não pode se prender a essas características superficiais, tá bom? Uma simples anatomia superficial. Olha aqui, a gente vai ter aqui nesse caso, não é irradiação adaptativa, mas sim uma convergência, tá? Ó, o golfinho, apesar de o golfinho, ictiosauro e tubarão eles serem anatomicamente, numa análise superficial anatômica, eles serem parecidos, eles não são aparentados próximos, tá? Aqui, ó, o golfinho, ele é um mamífero, o ictiosauro, ele é um réptil, e o tubarão, ele é um peixe, ou seja, eles têm ancestrais comuns totalmente diferentes. Então, aqui na irradiação adaptativa, a gente tem indivíduos, espécies que não têm uma aparência anatômica superficial, né, exatamente semelhante, porém tem parentesco aqui, ó, o mamífero do meio aqui, roedor, tem um parentesco porque eles têm o mesmo ancestral comum. A gente pode ter espécies que são muito parecidas, porém não são aparentadas porque têm ancestrais comuns diferentes, tá? Então, aqui nesse caso do golfinho, do ictiosauro e do tubarão, nós vamos ter uma evolução convergente. O que vem a ser isso, pessoal? Evolução convergente ou convergência adaptativa. Imagina que, ó, a gente tem um ambiente 1, ambiente 2, um ambiente 3 e um ambiente 4, e espécies que vivem em cada um desses ambientes. Porém, à medida que o ambiente muda, ou então elas migram para um ambiente X, que vai ser um ambiente igual, mesmo essas espécies que ocupavam um ambiente diferente, mesmo elas tendo origem ancestral diferente, elas vão apresentar uma forma superficial anatômica semelhante, porque é uma forma de se adaptar ao ambiente X, que é o mesmo ambiente. Ou seja, a convergência ela vai tratar de uma adaptação ao ambiente, tá bom? Por exemplo, pessoal, olha aqui, comparando a asa de uma ave com a asa de um inseto, uma mosca, por exemplo. Os dois são asas, os dois têm um formato parecido, os dois são utilizados para o voo. Mas numa análise anatômica profunda, a gente tem comparação entre esses dois membros? Não tem, né? Olha aqui, ó. A asa da ave, ela é feita do quê? De pena, de carne e de ossos. Já a asa de um inseto, ela é feita de nervuras e quitina, né? A quitina que é um carboidrato. Então, são estruturas que têm uma anatomia completamente diferente, mas elas têm uma certa semelhança porque elas são adaptadas para o voo, né? Então, sofreu ali uma convergência adaptativa. Elas convergiram para a mesma função devido ao ambiente aéreo. Deu para entender isso aqui? Então, não confundir irradiação adaptativa com convergência adaptativa, beleza? Então, tanto que, pessoal, olha aqui, ó, vou voltar aqui, os órgãos na irradiação adaptativa, eles vão ser homólogos, tá? Homólogos. Pode ser até diferente na aparência anatômica superficial, mas numa anatomia mais detalhada, você vai ver que eles vão ser semelhantes.
como é o caso do membro do braço do homem, né? Ou a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego, lembra? Eles vão ter uma anatomia ali semelhante. Já na convergência adaptativa, os órgãos eles vão ser análogos ou homoplásicos ou homeoplásicos, vocês podem encontrar dessa maneira. Porque eles vão ter a mesma função aqui, ó, como a asa do inseto e a asa da ave, que ambas são estruturas que são adaptadas para o voo, porém, numa anatomia, elas são totalmente diferentes. Aqui, ó, pena, carne, tecido carnoso e ossos, e aqui nervuras e carboidratos, tá bom? Então, vão ser estruturas análogas. Vamos ter estruturas homólogas e estruturas análogas. Continuando aqui, pessoal. Outras evidências da evolução são os estudos de embriologia comparada. O que vem a ser isso, professor? Como o nome já está falando, vai comparar as fases embriológicas de várias espécies. Perceba aqui, ó, nós temos espécies totalmente distintas. Peixe aqui, ó, um tubarão, uma salamandra, um lagarto, um anfíbio, um réptil, gambá, macaco e um homem, que são mamíferos, espécies totalmente distintas, de ancestrais totalmente diferentes. Agora, se a gente for fazer uma comparação embriológica, percebe aqui, pessoal, olha aqui, ó, o embrião já praticamente formado, você já vai ver certas semelhanças aqui, ó, entre o tubarão, a salamandra, tá, entre o macaco e o homem. À medida que você vai regredindo na comparação embriológica, ó, você vai descendo aqui, ó, a terceira linha aqui, ó, você já vê uma semelhança muito grande entre os mamíferos. Ó, aqui, ó. Os embriões de mamíferos eles são muito parecidos. O embrião de anfíbio, réptil e peixe são muito parecidos. Então, você vai regredindo até a fase aqui, ó, da formação dos óvulos. Então, você vai ter estruturas muito parecidas. Então, o estudo comparado da embriologia, ele ajuda a mostrar vários tipos de parentesco evolutivo, tá? Uma delas aqui, pessoal, não sei se dá para perceber, por exemplo, é que na fase embrionária, a gente, por exemplo, nossa espécie, Homo sapiens, ela apresenta resquícios ali de uma formação de brânquias. Brânquias, sabe o que são as brânquias? Aquelas estruturas utilizadas para respirar debaixo da água, tá? O que mais? A gente também apresenta aqui, ó, você percebe aqui na nossa região aqui cervical, a gente já apresenta uma estrutura ali que poderia vir a ser uma cauda, né? A gente tem umas vértebras ali de cervicais mais alongadas, mostrando ali nosso resquício ali do que já foi um dia uma cauda. Então, o estudo de embriologia comparada também é uma grande evidência do fato evolutivo. E por último aqui, pessoal, a bioquímica comparada, tá? O estudo do DNA, o estudo do nosso registro genético. Nós temos vários genes, como a gente já estudou anteriormente, né? Nós temos vários genes. A gente tem a gente tem o nosso genótipo e o nosso fenótipo. O genótipo é justamente todo o conjunto de gene que a gente possui no nosso organismo. Já o fenótipo é aquilo que expressa. Pessoal, a gente tem vários genes que não expressam, vários, né, que são passados adiante, porém eles não têm expressão no nosso fenótipo. Porém, esses genes dizem muito sobre a gente, né, porque a gente pode encontrar eles em outros animais, esses genes idênticos. Então, esses estudos que comparam genes, eles são muito importantes, tá, no estudo evolutivo, porque alguns genes que são inativos na gente ainda são ativos em outros animais e mostram ali o nosso parentesco com esses outros animais, com esses outros seres, tá? Então dá para fazer ali uma relação de parentesco evolutivo através do estudo bioquímico do nosso DNA. Então vamos lá, pessoal, atenção aqui. Quando a gente tem, isso aqui é macete, tá? Para você não esquecer mais. Olha aqui, ó, quando a gente tem uma relação vertebrado, estou comparando dois vertebrados, como foi o caso lá da baleia com o homem, do cavalo com o morcego, da ave com com o macaco. Vertebrado. Se eu estou comparando vertebrado, ou então invertebrado com invertebrado, sabe?
mosquito, mosca, besouro, carrapato. Se eu estou comparando, se eu faço essa comparação entre esses grupos, eu estou falando de órgãos homólogos, tá bom? Então, são frutos de uma irradiação adaptativa. Porém, se eu misturo esses grupos, ó, aqui, ó, se eu comparar vertebrados com invertebrado, como foi o caso lá do nosso exemplo, a asa do inseto com a asa da ave, eu vou ter órgãos análogos, tá? Então não esquece disso aqui, isso aqui é um macete bem legal para vocês. Se eu comparo os grupos iguais de vertebrado, vertebrado, invertebrado, invertebrado, órgãos homólogos, que são aqueles que podem até ter uma aparência superficial diferente, mas na anatomia comparada, eles são semelhantes. E se eu faço uma comparação de vertebrado com invertebrado, eu vou ter órgãos análogos ou homoplásicos, tá bom? Que significa o quê? Que eles podem até ter a mesma função, como é o caso da asa da mosca com a asa da ave, tem a mesma função, que é o quê? O voo. Porém, né, eles são estruturas anatômicas completamente diferentes. Então, não esquece isso aqui, que isso aqui é importante quando é cobrado evolução de vocês. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui é o quê, então? Bora ver se vocês estão afiados. Isso aqui são órgãos homólogos ou análogos? Olha aqui, ó, o braço humano, o membro de um gato, de uma baleia e de um morcego. Então, se você está esperto aí, prestou atenção, sabe que são vertebrados. Se é vertebrado com vertebrado, são órgãos homólogos. Isso aí, muito bem.